Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 23 de março de 2021, terça-feira. Estamos, portanto, dando continuidade a mais uma leitura diária, né? A última semana de leituras diárias do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2021. Haja vista que a lição de número 13, a referida, e, portanto, trimestre que vem estaremos estudando sobre os dons espirituais. A lição de número 13 vai falar sobre voltados os olhos para a bendita esperança. A nossa leitura diária de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 13, versículo 32, cujo título da leitura é Ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Façamos, portanto, a leitura em Marcos 13, 32. Olha só o que nos vai dizer o texto. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Meus amados irmãos, o dia do Senhor, né? Diz que ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Ninguém sabe o dia do retorno do Senhor. Mas este dia do Senhor, ele vem sendo proclamado, anunciado, sabe quando, meu amado irmão? Desde Moisés? Desde Abraão? Desde Noé? Não. Desde a pré-história, desde a época de Enoque. Você pode dar uma conferida depois no livro de Judas, no versículo 14. Já vi que só tem um capítulo lá. Vai dizer que e destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor, ou o dia do Senhor, com milhares e milhares de seus santos. Portanto, o dia do Senhor, ele vem sendo anunciado desde a pré-história. Muito antes de Roma, muito antes da Babilônia, muito antes do Egito. Ou seja, é um plano de Deus. É um dia que está sendo anunciado há milênios e milênios. Mas o texto diz aqui que ninguém sabe. Embora o dia esteja sendo anunciado há milênios e milênios, ninguém sabe a hora certa. A nenhum dos homens foi possível saber isto. Entretanto, Deus nos deu sinais através de seus profetas e também usando o seu Filho e os apóstolos, né? E estes sinais são evidentes, que embora não falem com exatidão quando será, estes sinais servem para nos alertar, para que nós pelo menos tenhamos uma noção de que se está próximo ou se está longe. E pelo que nós estamos vendo aqui agora, neste exato momento, neste exato ano, neste exato dia, os sinais, o princípio das dores já estão se cumprindo. Coronavírus é um sinal, muitas outras coisas, rumores de guerras, fome, também são outros sinais, apostasia, etc. Portanto, nós devemos estar vigilantes e atentos. O dia do Senhor foi anunciado pelos profetas. Conforme nós podemos ler aqui, no livro de Isaías, no capítulo de número 4, versículo 1. E 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Então somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Porque 7 mulheres lançarão mão de um homem, ou seja, vai ter 7 mulheres para um cara só. Por que isso? Porque a maioria dos homens estarão mortos por causa das guerras e por causa das pestes. Então vai ter mais mulheres do que homens. Mas também o profeta Isaías diz no capítulo 13, versículo 9, eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Olha só o que o profeta diz, os mesmos sinais que Jesus fala, que o sol e as potências do céu serão abaladas, também é uma referência à profecia do profeta Isaías. No versículo 13 diz,
pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Talvez você pense, mas algumas coisas aí já aconteceram, né? Em 1700 e tal, houve um dia que escureceu, já teve chuva de meteoros. Sim, mas os sinais que Deus vai dar não são coisas de outro mundo, são coisas que já aconteceram, mas a diferença é que a intensidade será atingida no pico. Vai ter terremotos, mas é terremoto que vai além da escala Richter. Vai ter furacão que vai além da escala Saffir-Simpson. Então os sinais atingirão o auge, o pico. O pico, os sinais atingirão. O profeta Joel, no capítulo de número 2, diz: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto, dia de trevas e de escuridão. Olha só o que o profeta Joel diz: o dia do Senhor está perto. Ezequiel diz no capítulo 7, o fim vem, vem o fim sobre todos os moradores da terra. Portanto, meus amados irmãos, vemos também que além disso, além de tudo que nos está sendo relatado aqui, diz em Joel que naqueles dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ou seja, nos últimos dias haverá um sinal. Por mais que tenham sinais tão ruins como fome, peste e guerra, vai ter um sinal bom e vai ter um grande avivamento. E depois deste grande avivamento, aí sim virá o dia do Senhor. Olha só o que nos diz o texto aqui. No capítulo de número 3 de Joel, versículo 14 e 15. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. No capítulo 2, versículo 30 diz: e mostrarei prodígios no céu e na terra, logo após o derramamento do Espírito, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o dia que ninguém sabe a hora. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Portanto, mesmo que aconteça todas essas coisas, no monte do Senhor haverá livramento. Mateus capítulo 24, versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. É o princípio das dores. Entretanto, Jesus nos deu um grande sinal e relacionado a tempo, ao relógio de Deus, para nós concluirmos. No livro de Mateus, capítulo de número 24, versículos 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Falamos da trombeta ontem. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Aí depois ele fala, daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E ele vai comparando os nossos dias com os dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, a humanidade estava preocupada apenas com os seus deleites e com as suas próprias vontades. Mas não perceberam que o dilúvio veio e levou a todos. Então Jesus faz esta analogia. Mas quando ele fala da figueira, que é o que eu queria dizer, ele diz que sabei que quando a figueira está colocando as suas folhas, os seus ramos se tornam tenros, está próximo o verão. Portanto, a vinda de Cristo, o dia do Senhor, acontecerá no verão. E era nessa parte que eu queria chegar. Você não sabe o dia e a hora, mas sabe que vai ser no verão. Na primavera, nós já estamos. Por que nós estamos na primavera? Por causa da profecia de Isaías, no capítulo de número 66, versículo 8, quando diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Quando ele fala isso, ele fala como que uma nação vai nascer na virada de um dia para o outro. No ano de 1948, o relógio de Deus, conforme muitos teólogos nomeiam, passou a girar novamente. Por quê? Porque a nação de Israel, que estava dispersa desde o ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém, no movimento conhecido como diáspora, essa nação que outrora andava dispersa, passou, ou melhor, se tornou nação de um dia para o outro, se cumprindo a profecia de Isaías. Ou seja, isso aconteceu na primavera. Foi a primavera para eles, um momento de alegria, um momento de felicidade, onde um novo mundo aconteceu, onde a figueira novamente brotou seus ramos e suas folhas. Todavia, depois da primavera, vem o verão. Esteja atento, embora você não saiba o dia e a hora, mas saiba que acontecerá no verão. E o verão está próximo. Desde que a geração de Israel voltou a ser país, o verão está chegando cada vez mais perto. E Jesus está às portas. Mas aí, para nós concluirmos, fica um embate, talvez, que alguém possa se perguntar: mas por que Jesus fala que ele não sabe, e nem os anjos, mas somente o Pai? Se Jesus é Deus, como é que ele não sabe o dia do seu retorno? Como que você vai como você vai responder uma pergunta dessas? Jesus disse que ninguém sabe, unicamente o Pai. Como é que fica? Acontece que naquela época, naquela hora, Jesus ainda não estava glorificado. Ele estava em corpo humano, embora fosse plenamente Deus e também plenamente homem. Mas depois da sua assunção aos céus, ele disse: é-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Não quer dizer que antes de vir como homem ele não possuísse, pelo contrário, ele possuía. Mas em Filipenses capítulo de número 2, versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, abdicou de alguns de seus atributos por causa do seu imenso amor pela humanidade e, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Portanto, naquele momento, pelo fato de ter abdicado de alguns de seus atributos e de estar tomando a forma de servo, naquele momento ele não sabia. Mas antes ele sabia e depois ele também sabia, porque Jesus é plenamente Deus. Mas enfim, ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Mas saiba de uma coisa: o verão está próximo. Que Deus te abençoe e até amanhã.